Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um novo aporte que eu realizei na data de hoje em Santander, inclusive utilizando os dividendos pagos nesta data pela Petrobras. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Na presente data, eu recebi da Petrobras ações preferenciais Petri 4, R$ 336,60 em razão de 100 ações que eu possuo, que fazem parte da nossa carteira de oportunidades. São 100 ações preferenciais a um preço médio de R$ 26,75, só que em razão dos dividendos que já foram pagos, o preço médio ajustado caiu para R$ 20 apenas. Há pessoas aí que o preço médio ajustado já está algo em torno de R$ 10 quem carrega a Petrobras há algum tempo. Eu fiz a compra nesse ano aproveitando uma oportunidade que gerou uma queda forte nas ações, como vocês podem ver, peguei a R$ 26,75. Por que é uma empresa que faz parte da carteira de oportunidades e não da carteira de dividendos? Muita gente se pergunta. É que os dividendos de Petrobras do ano passado e do corrente ano são dividendos não recorrentes, que fazem parte do momento atual da Petrobras e da atual política de governo. Só que são dividendos que no passado mais distante não se repetiram, até porque Petrobras em diversos momentos apresentou prejuízo. De qualquer forma, mesmo compondo a carteira de oportunidades, ela ainda está pagando dividendo, então você tem que aproveitar ao máximo esse bom momento da Petrobras, desde que você esteja posicionado, não é nenhuma recomendação de maneira nenhuma, e na minha visão é importante você pegar no preço ali que valha o risco, o retorno de se investir numa estatal que não raro sofre ingerência governamental. E aí eu peguei esses proventos, R$ 336,60, mandei para a corretora R$ 1.150 na mesma data e fiz meu aporte em Santander, inclusive nas ações preferenciais. E aí então eu comprei aqui no mercado fracionário, já que eu não conseguiria, com esse valor, que seria de aproximadamente R$ 1.500 e tantos reais, fazer a compra de 100 ações. Comprei 90 ações de Sambi 4F, porque está no mercado fracionário. Fiz a compra a mercado, já que, como vocês sabem, eu não fico tão apegado ali a impor o preço que eu quero que a minha ordem seja executada, já que eu invisto para o longo prazo. Então, houve execução ali da ordem de 5 ações a 16,49, mais 76 ações a 16,49 e 9 ações a 16,48. Ficou em 200 ações preferenciais. Eu tenho mais 112 ações ordinárias aqui. E já te explico porque eu detenho as duas classes. Diante disso, meu preço médio em Sambi 4, 200 ações, está em R$ 16,39. As ações estão custando R$ 16,40, significando que eu estou praticamente no 0 a 0, tá bom? Um dos grandes motivos de eu ter aportado nas ações de Santander é o fato de que a maioria das ações da minha carteira ou eu já atingi a gestão de risco máxima, por exemplo, Sanepar, ou então elas estão acima do meu preço teto ou preço médio. Já a Santander estava bem próxima do meu preço médio, por isso preferi aportar na companhia, até porque eu estava com uma posição bem minúscula aqui, né? Valendo lembrar que a Petrobras está pagando hoje a segunda parcela desse dividendo gigantesco de R$ 6,73, tá? A primeira parcela foi de R$ 3,36 por ação, e a segunda também R$ 3,36. Por isso eu recebi tudo isso, sendo que o primeiro pagamento eu recebi no dia 31 de agosto, como consta aqui, tá vendo? Eu utilizei esses recursos para comprar as ações de Klabin. Ah, Luan, por que você não está reinvestindo na própria Petrobras, que está muito acima do meu preço médio? É uma ação de oportunidade, cautela. Além de tudo, a cotação da Petrobras subiu do meu preço de compra. Comprei a R$ 26,75, está acima dos R$ 30. Então eu não preciso reaportar na empresa que ela não perdeu o valor de mercado. Eu não estou tendo prejuízo por conta disso. E aí, tratando aqui um pouco das ações de Santander, por que escolhi esse banco para aportar? Além do fato ali de estar num preço interessante dentro da minha carteira, veja-se que nos últimos 6 meses o banco está sofrendo uma queda forte de mais de 12%. Nos últimos 12 meses acumula uma queda de 7,42%. Inclusive, chegou nesse fundo do poço aqui que eu acabei não comprando, porque é muito difícil também pegar o fundo do poço, obviamente, né? Ninguém consegue acertar, a R$ 14. E porque eu estava de olho em outras ações. Mas tudo bem, não superei meu preço médio nessa nova aquisição. Daqui até o preço atual, a ação se valorizou 17%. E por que afinal teve toda essa queda aqui até chegar aos R$ 14? O primeiro motivo é justamente ali os destaques financeiros dos resultados do primeiro e segundo trimestre de 2022. Como houve um aumento
elevado das provisões de devedores duvidosos, o mercado acabou subprecificando o Santander. Por quê? Porque quando há muita provisão, significa que o banco está esperando muita inadimplência. E de fato, os índices de inadimplência acabaram subindo. E aí o banco provisiona parte do seu lucro e não lança como lucro. E aí o mercado fala, bom, então pode ser que no futuro os resultados de Santander sejam prejudicados e ele tenha que usar as provisões para dar conta disso. E é por isso que ocorre a queda nas ações. Outro ponto que acabou contribuindo para a queda foi essa condenação, que acabou sendo publicada aqui no dia 21 de julho de 2022, em 275 milhões de reais contra o Banco Santander por metas abusivas e assédio moral no ambiente de trabalho. É claro que o valor da condenação em si não faz preço nas ações. Por quê? Porque em apenas um semestre o banco lucra quase 8 bilhões de reais. Então essa condenação não faz nem cosquinha nos resultados do banco. Mas o que acaba fazendo preço, em parte, é o aspecto reputacional do banco, a sua imagem perante o público, perante investidores. Afinal, não é todo mundo que quer investir em um banco que acaba não tratando bem os seus colaboradores. A princípio, não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que isso é uma notícia com essa condenação, que não foi negada pelo Santander, então é verídica. É óbvio que o banco está discutindo na justiça, mas o problema é justamente a reputação. E isso gerou preço. De qualquer forma, deixar de investir no banco apenas por isso pode significar sardinhagem, afinal, como você está vendo aqui, foi justamente após anúncio dessa publicação que as ações decolaram, acompanhando a alta do Ibovespa em agosto com o ingresso de capital estrangeiro na renda variável brasileira. E aí, respondendo aqui a sua pergunta do porquê eu tenho tanto SAMB3 quanto SAMB4 na carteira, veja só, SAMB3 ações ordinárias. A liquidez é de mais de 2 milhões de reais por dia. Não é uma liquidez grande, mas é uma liquidez satisfatória para quem tem uma pequena posição. 100% de tag along, SAMB4 também 100% de tag along e uma liquidez muito próxima, de quase 3 milhões. As preferenciais pagam 10% a mais de proventos em relação às ordinárias, mas não é isso de fato que interessa, porque muito embora o provento seja inferior nas ordinárias, a cotação das ordinárias é também inferior. Mas então por que eu optei por SAMB4 no presente caso? Simplesmente porque SAMB3 está acima do meu preço médio, só por isso. SAMB4 não, estava ali praticamente no ponto zero. E aí, eu mantenho as duas classes de ações na carteira, porque como as duas possuem vantagens muito próximas, inclusive o preço delas proporcionalmente está muito próximo, é possível fazer esse jogo de comprar a mais barata a depender do momento de mercado. Então quando a SAMB3 está mais barata, compra a SAMB3. Quando a SAMB4 está mais barata, compra a SAMB4. Ou quando o preço médio da sua carteira assim propuser. Alô, mas espera aí, como assim a SAMB4 mais barata? A SAMB3 tá mais barata, R$15. Mas não é isso que você olha, simplesmente. Você tem que olhar aqui para o Dividend Yield. Por quê? O Dividend Yield da SAMB3 está em 8,22%. Da SAMB4, 8,23%. Qual detém maior dividend yield aqui? A SAMB4. Então é aqui que você vai olhar qual ação está mais barata, de acordo com o dividend yield. Não fique apegado à cotação de tela, porque isso aqui não leva em conta, por exemplo, a quantidade de ações ordinárias que há no mercado, bem como a quantidade de preferenciais, e também não leva em conta a diferença de proventos entre uma classe de ação e outra. E por que você não tem SAMB11, que são as mais líquidas? Porque são geralmente as mais caras e porque sempre que possível eu faço compra de ordinárias. Raramente aí eu compro as preferenciais, a depender do caso, dependendo da vantagem e do preço que as preferenciais proporcionam. A não ser nesse caso Santander, que eu preferi utilizar as duas classes. E Units eu deixo em último plano, porque na verdade são certificados de ações, não são efetivamente ações, tá bom? Falando um pouquinho sobre os dividendos do banco, ele publicou aqui um aviso aos acionistas no dia 5 de agosto, informando um provento de 1,7 bilhão de reais. O banco costuma distribuir muitos dividendos. É o banco que mais paga historicamente dividendos entre os bancões da bolsa. 18 centavos por ação ordinária e 20 centavos por preferencial. O pagamento já ocorreu no dia 6 de setembro. Um yield interessante, superior a 1% em apenas um pagamento. Vale lembrar que a cotação do banco estava tão descontada que foi publicado aqui um novo programa de recompra de ações em agosto. Isso contribuiu para a alta das ações e beneficia o lucro por ação e o dividendo por ação do acionista, já que a participação acionária do acionista fica superior. Reforçando aqui para vocês que o banco paga excelentes dividendos,
ele tem um payout médio superior a 50%. Isso aqui é muito raro, sendo que em 2016 chegou a pagar mais de 70% dos seus resultados. Sem falar que é um banco em forte crescimento, um crescimento superior ao do Itaú e do Bradesco. Por isso, acabo preferindo a Bradesco, Itaú, Santander. Tenho uma pequena posição em Bradescão, pelas bonificações, por exemplo, e também porque é um excelente banco, mas uma posição muito pequena, inferior a 1% inclusive da carteira. Prefiro aportar em Santander diante do seu maior potencial de crescimento e diante do seu maior potencial de distribuição de dividendos. Comparando-se aqui o valuation dos bancões, obviamente que o Banco do Brasil, por ser uma estatal, ostenta aqui os indicadores mais descontados. Até por isso, mesmo sendo uma estatal, detenho como maior posição na minha carteira. Mas olhando-se para Santander, Bradesco e Itaú, hoje Bradesco e Santander possuem uma relação preço-lucro muito próxima, bem como uma relação preço-valor patrimonial, mas o desconto de valor patrimonial no Santander está superior. O dividend yield do Bradesco é baixo, tá? Já o do Santander é elevado. Hoje o do Banco do Brasil é o maior de todos, como eu já previa, e não precisava ser nenhum gênio para prever, né? Todo o mercado já previa. As margens aqui do Santander são muito boas, inferiores à do Bradesco. Eu considero o Bradesco um banco mais eficiente, mas como eu já falei para vocês, o Santander cresce mais. Então, essa diferença de margem aqui não prejudica tanto o seu investimento. O ROI dos bancos aí também é muito próximo, o Itaú acaba tendo um ROI maior, mas olha só, em termos de crescimento de receitas e de lucro, Santander sola tanto Bradesco quanto Itaú. E Itaú eu não investiria de qualquer forma porque tem Itaúsa na carteira e vale mais a pena ter a Itaúsa porque além de você ter um portfólio diversificado das ações que compõem ali a carteira da Itaúsa, você ainda tem grande resultado em Itaú com desconto de hold. Então, para mim não faz sentido investir em Itaú. Essa, obviamente, é a minha opinião. Exceto para quem já carrega Itaú há muitos anos e ganhou muito dinheiro com isso. O próprio Barsi disse que se arrependeu de não pegar lá atrás Itaú, quando Itaú acabou crescendo muito. Mas hoje, Itaú já chegou num patamar bem difícil ali de crescer ainda mais. É um transatlântico, é difícil de crescer. E aí acaba tentando crescer através de aquisições. Vide, por exemplo, a última aquisição da Avenue, né? Agora lançou o Banco It. Agora não, já faz um tempo, mas lançou o Banco It para concorrer com bancos digitais. Então, o Itaú ainda promove algumas reações de crescimento, mas um crescimento mais lento, afinal ele é o maior banco privado aqui do país. Em linhas gerais, esse foi o racional do aporte em Santander. Minha gestão de risco máxima no banco é algo em torno de 2%, então eu posso continuar aportando nesses patamares até eu ter ali aproximadamente 8, 9 ou até 10 mil reais no banco. Qualquer atualização eu trago um novo vídeo para vocês, então já se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho. E se você é investidor de Santander, conta aqui para Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!